Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira 13 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, que nos faz um informe de como é que foi a atividade ocorrida em Salvador em celebração aos 46 anos do nosso partido. Atividade que, entre elas, foi a reunião do Diretório Nacional do Partido e também as discussões em torno da realização do Congresso, que ocorre nos próximos meses, a discussão de conjuntura e outros temas que foram presentes. Para além disso, falamos também um pouco da conjuntura nacional nessa véspera, ou já início, em muitos lugares, do Carnaval de 2026. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando de Carnaval. Afinal de contas, nessa sexta-feira 13 é a sexta de Momo, abertura e véspera de Carnaval em todo o país. O Carnaval que é uma festa popular, democrática, e é assim que tem que ser. Uma festa em que as pessoas vão para a rua brincar, se divertir, mas também é um momento de discussão política, debate, organização, mobilização em meio a todo esse caldo cultural que é produzido. No país inteiro vão existir blocos, fanfarras, escolas de samba que estão discutindo política. Um dos temas, por exemplo, é o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, que tem o presidente Lula como seu samba-enredo. Mas em todos os locais é importante que as manifestações políticas ocorram. Por quê? Porque o Carnaval é a festa do povo e o povo em 2026 tem uma tarefa imensa. A classe trabalhadora tem uma tarefa imensa. Derrotar mais uma vez a extrema-direita, a direita neoliberal e criar as condições para um quarto governo do presidente Lula que seja superior a todos os anteriores, porque esse é o desafio real. 2026 é um ano decisivo. Nós temos visto em toda a região um avanço das forças de direita e extrema-direita e a implantação de uma política absolutamente nefasta contra os mais pobres. É o que ocorreu exatamente essa semana na Argentina, com a aprovação por parte do Congresso argentino, do Senado, de uma proposta absolutamente aterrorizante que ataca os direitos trabalhistas, ampliando para 12 horas a jornada de trabalho, flexibilizando e retirando diversos outros direitos, como, por exemplo, o direito a férias de 30 dias. Um ataque, talvez, como poucos, já realizado. Porque esse é o programa efetivo da direita. É reduzir ao máximo os direitos dos trabalhadores e aumentar ao máximo os lucros dos super ricos, dos grandes capitalistas. E esse vai ser certamente o programa que, mais uma vez, a direita aqui no Brasil vai apresentar nas eleições. Segundo as pesquisas desse começo de fevereiro, a probabilidade é que cheguemos nas eleições de outubro com a direita tendo pelo menos duas candidaturas. Uma delas do núcleo duro do bolsonarismo, talvez um dos Bolsonaros, e uma outra que vai tentar se passar por uma direita mais light, mais soft, que pode ser aquela candidatura do PSD, seja com Caiado, seja com Eduardo Leite, seja talvez inclusive com Ratinho Júnior. O fato é que essa outra candidatura tem o objetivo de ajudar o bolsonarismo. Razão pela qual o programa que Lula deve apresentar precisa demarcar o campo de classe. E agora, na eleição, que se inicia muito em breve, a gente pode testar, durante o carnaval, algumas dessas pautas, de forma mais divertida, alegórica, para levar para a rua a pauta do povo, através da defesa do fim da escala 6 por 1, em defesa da ampliação do salário, da ampliação de direitos, contra as tentativas da extrema-direita no mundo e no Brasil de reduzir direitos dos trabalhadores. Bom, tem muita coisa para a gente defender. Tem um conjunto de reformas estruturais que passam pela reforma agrária, urbana, dos meios de comunicação,
da reforma política, da reforma das Forças Armadas e do sistema de justiça, que começa, inclusive, o ano também como um dos alvos, tanto da direita, mas que nós também temos que fazer a devida crítica. Não podemos ficar passando pano para o que está acontecendo no STF, no caso do Banco Master. Tem muita coisa para a gente discutir, tratar e se organizar. E pessoal, dito isso, a gente escuta agora o informe feito pela companheira Natália Sena, que esteve em Salvador e acompanhou o conjunto das atividades que aconteceram na cidade de Salvador relativas aos 46 anos do Partido dos Trabalhadores. E fala pra gente como é que foram as atividades e, inclusive, o aniversário de 46 anos do PT. É o informe da Natália que a gente escuta a partir de agora. Oi, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Vou contar um pouquinho como foi o evento de aniversário do PT, que aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro em Salvador, na Bahia, né? O evento começou no dia 5, com alguns debates, né, algumas mesas temáticas sobre questão internacional, sobre comunicação, né, sobre mobilização popular, e também uma mesa que foi um ato de lançamento do 8º Congresso do PT, uma mesa onde foram expostos os GTs que estão trabalhando para preparar o debate para o 8º Congresso do PT. Então, o GT de programa partidário, o GT de conjuntura e tática, o GT de diretrizes do programa de governo Lula para a campanha de 2026 e também o GT de organização e mudanças estatutárias. Esses 4 GTs também tiveram uma mesa para apresentar ao público, apresentar ao partido como é que estão os trabalhos de preparação para o 8º Congresso do partido. Além disso, aconteceu na sexta-feira, dia 6, uma reunião aberta do Diretório Nacional do PT. Na verdade, não foi bem uma reunião, foi uma plenária que contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez uma exposição sobre a situação econômica, basicamente, né? Era para ser um debate de conjuntura, mas foi muito focado na questão econômica, e depois se abriu para algumas intervenções do plenário, e não foi reunião do Diretório Nacional, porque, primeiro que foi aberta a todo mundo, e não teve metodologia de reunião, né? Foi apenas o debate, sem deliberação, sem apresentação dos textos pelas chapas, como é a metodologia tradicional, enfim. Foi uma espécie de plenária, mas foi convocado como reunião do diretório, que aconteceu na sexta, dia 6. Essa reunião depois aprovou, via grupo de WhatsApp, um texto de conjuntura. Em razão da metodologia que foi adotada na reunião, a gente não votou no texto, né? Votamos no texto que nós mesmos, da articulação esquerda, apresentamos ao diretório, que não houve a oportunidade de exposição pela metodologia que foi adotada, enfim. E no dia 7 de fevereiro, no sábado, aconteceu um ato efetivamente, de comemoração do aniversário do partido. Um ato que contou com a presença do presidente Lula, né, que foi aberta a militância do PT em Salvador, né, e nesse ato foi efetivamente o momento da comemoração dos 46 anos, enfim. Então, um ato que teve fala da senadora Tereza Leitão, representando as mulheres, né, fala do governador Jerônimo, da Bahia, que foram os anfitriões do nosso evento, e o principal momento foi a fala do presidente Lula, que também esteve presente nesse ato, e esse foi o principal momento da comemoração dos 46 anos. O ato foi público, transmitido via redes sociais, então quem quiser assistir as falas, enfim, ver o que foi dito nessa atividade e em todo o resto da atividade, né, está disponível nas redes sociais do PT, já que foi tudo transmitido pelo YouTube. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Um bom carnaval para você, boa diversão, boas atividades também, seja lá onde você e toda a nossa companheirada estiver. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Um ótimo carnaval e boa diversão para todo mundo. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.